A realização desse quarto ENTEC pela CNTEC, ele vem num momento muito oportuno e fundamental, não só dentro da questão da representação da CNTEC, mas por toda a sociedade civil hoje organizada. Ela avança além da discussão que às vezes se tem como prioritária lá dentro, que é a educação e cultura. Creio eu que a gente vai estar vivendo os novos tempos daqui para frente. E os novos tempos vai requer uma nova sociedade, uma forma organizada, de forma diferente, mais mobilizada, mais participativa. E quando a CNTEC traz entre seus palestrantes, como o Paim, uma pessoa que ela está há anos no Senado, lutando com uma forma de custeio sindical, traz um ministro também que certamente vai estar falando de como as entidades sindicais estão organizadas, e aí vai estar falando de condutas sindicais, conduta antissindicais, acaba também indo num outro campo, que é a questão da democracia sindical. E de tal forma que a gente crie uma valorização cada vez maior no sentido institucional do que praticamente no lado pessoal do seu dirigente. Então, por repensar, eu conclamo todos os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Empregados e Desenhistas e todos os sindicatos e federações vinculados à CNTEC sair desse quarto encontro com um compromisso cada vez mais firme na construção de uma nova sociedade. É uma grande oportunidade para os trabalhadores da educação e da cultura, não é? Colocarem para fora os seus anseios, as suas aflições, não é? E discutirem o assunto aqui com os demais colegas, com os demais companheiros de área. Nós estamos vivendo um momento de muita aflição em relação à educação. Nós temos um Plano Nacional de Educação montado já em 2010, através de uma Conferência Nacional de Educação, renovada numa segunda conferência em 2014, de onde saiu a Lei 13.005, de 14, estabelecendo as diretrizes da educação para os próximos 20 anos. E agora já temos fixado a terceira Conferência Nacional de Educação a ser realizada no primeiro semestre de 2017. Ora, tudo isso aí é um conjunto de teorias, não é, que se faz, que os tecnocratas escrevem e o legislador imprime, mas que, no entanto, concretamente, elas não têm tido até então uma aplicação, alguma coisa plausível, que o professor no seu dia a dia consiga entender que nós estamos avançando numa educação de qualidade. Então isso é um quadro bizonho, um quadro terrível. Enquanto não se resolver essa questão, a educação não vai ter a qualidade que todos nós queremos. Agora, cabe a encontros como este, que a nossa confederação está promovendo, nós discutir esse assunto e formatar ideias e colocar essas ideias para os nossos mandatários, né? Porque essa é a nossa vontade. Para nós aqui é muito importante esse encontro do ENTEC, proporcionado pela nossa confederação, que traz a aglutinação de todas as categorias, somando a unidade de todas as classes, incluindo a educação. A categoria dos músicos, um problema que está muito atingindo as nossas categorias, nossos representados, é referente à taxa do estrangeiro. Então, isso aí é uma situação que vem há uns 3 a 4 anos aqui, sendo prejudicial à categoria dos músicos. Então, eu acho aqui com bom intercâmbio, com uma boa discussão dessa categoria dos músicos aqui durante o encontro, vai poder ajudar essa categoria. Outra categoria que também está nos trazendo dificuldade e nos proporcionando aí é a categoria dos cinematográficos, com a própria manuseio dos equipamentos, que hoje está tudo automatizados, tá? E precisamos também acolher essas categorias com informações aqui do ENTEC. Então, para nós aqui, mais uma vez, a nossa participação da FITEDECA do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
São dois estados aqui muito importantes nesse segmento, das nossas categorias que nós representamos lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no ENTEC, na CNTEC, nós temos encontro de ideias, podemos ter desencontro de posições, mas na perspectiva final, o que nós queremos exatamente é isso. É na tratativa das ideias diferentes que nós chegamos a uma conclusão igual. Nós queremos pedir, neste encontro, que o Brasil olhe para si mesmo, que os governantes façam o seu dever, e nós estamos aqui representando uma classe trabalhadora que é quem move este país, sobretudo na nossa categoria Educação e Cultura, que abrange desde sindicatos maiores, federações maiores a menores, mas aqui todos se igualam. Então, todo sonho grande se torna maior quando existe boa vontade e seriedade, como nós disputamos aqui. E então, é isso que nós queremos fazer, trazer para o Brasil o nosso pensamento e levar para nossas bases o resultado produtivo dessas ideias que foram exaustivamente discutidas aqui em Foz do Iguaçu. Esperamos realmente que o sucesso não seja apenas no encontro, mas seja na praticidade do encontro que haverá em outros estados que nós iremos promover. Antes de qualquer coisa, é fundamental a gente ressaltar o valor desse encontro, iniciativa surgida da cabeça dos dirigentes da CNTEC, de maneira muito especial do seu presidente, Dr. Miguel Abraão, porque nesse momento a gente reúne o Brasil inteiro com as suas diferentes manifestações culturais, e aqui estão exatamente as federações de educação e as federações culturais. E nesse instante a gente troca ideias, a gente troca experiência, a gente troca vivências e a gente conhece até realidades e manifestações, ações da área da educação que são diferentes em cada região, porque pelo fato do nosso país ser continental, a gente tem manifestações profundamente diferentes em cada uma das suas regiões. Isso enriquece profundamente não só a confederação, mas de modo muito especial o conjunto das várias federações que constituem a nossa CNTEC. Por esse motivo é profundamente louvável esse fato e nós esperamos que ele permaneça sempre com esse tempo de 2 em 2 anos, a gente se reunindo em qualquer parte do Brasil para que a gente possa trocar essas ideias e essas experiências. A importância da FITDECA para o sindicato é fundamental. Além de ser uma entidade do segundo grupo que dá um apoio maior ao sindicato. Entretanto, o sindicato é a base. Já a FITDECA está acima, orientando os sindicatos e conseguindo melhores benefícios, acordo, convenções. Tudo isso é importante para o Senalba. Não existe nenhuma lei no Brasil que dê direito ao aumento, exceto o salário mínimo. Então, com o sindicato, eles trabalham basicamente o possuidor da lei de conseguir os benefícios e aumentos para a categoria. Porque você sabe hoje que os sindicatos estão atrelados, direto ou indiretamente, com a determinação do Estado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Portanto, que eu acho que esses encontros vêm beneficiar a gente no que a gente quer conseguir um sindicato livre, democrático, em benefício do trabalhador. A CNTEC está fazendo esse encontro com o grande objetivo de trazer as suas federações filiadas e os seus sindicatos filiados a essas federações, para que essas entidades todas discutam os problemas de todas essas entidades e dessas categorias profissionais,
Ainda há pouco estávamos numa reunião em que os músicos do Rio Grande do Sul estavam apresentando um problema muito sério, o entendimento, por exemplo, de uma juíza do Supremo Tribunal com respeito ao fato do músico ser ou não ser uma profissão que seja obrigada a ser regulamentada ou não ser, enfim. O objetivo é o seguinte, são essas dúvidas que estão acontecendo, não só da ordem constitucional, não é? O trabalho para os músicos está caindo no desemprego, exatamente como acontece com outras profissões. Não é? Automaticamente, os problemas dentro da minha federação me sugerem uma aproximação muito grande entre os sindicatos dos músicos, artistas, profissionais da dança, trabalhadores em empresas de disco, e vai por aí afora, empresas cinematográficas, tudo isso. Imagina no mundo da confederação, que junta todos os sindicatos, todas as federações e fala por elas todas, pelo direito que tem de falar, por lei e também porque realmente não é muito bem conduzida pelo Miguel Abrão, que é uma pessoa conhecedora de todos os problemas que existem na classe cultural e artística. Em relação ao quarto ENTEC, eu gostaria de deixar registrado que hoje a educação ela é prioridade absoluta em função que nós somos herdeiros de 2 séculos de inovação. Nós somos herdeiros da máquina a vapor, da ferrovia, do avião, do telégrafo, da robótica, da informática, das indústrias químicas, das biotecnologias e, atualmente, uma das mais modernas técnicas de medicina, que é a nanotecnologias. Portanto, nós, como herdeiros de 2 séculos de tradição, a educação para nós, a inovação, é fundamental em todos os nossos passos da vida que nós vamos dar para frente. Não, evidentemente, também desprezar a cultura. A cultura hoje ela está em alta em todo o mundo, porque as pessoas, em função da revolução digital, as pessoas continuam trabalhando menos e têm mais tempo para ficar ao lazer, para a disponibilidade do lazer, ficar com a família e passear. Portanto, a cultura também ela está no mundo inteiro em crescimento. Eu acho que o ENTEC vai desenvolver novas ideias, vai desenvolver novas trocas de experiência para o crescimento do nosso grupo confederado. A polêmica atual hoje é com referência ao Ministério da Cultura, a extinção do Ministério da Cultura, e criou-se aquela dificuldade toda, os artistas todos se manifestando. No nosso entender, inclusive dentro da nossa área, porque na verdade nós cuidamos dos trabalhadores culturais. Nós trabalhamos junto àquele que executa o próprio trabalho cultural e não a cultura em si. Até existe uma questão que se fala muito que o trabalhador cultural ele é mais um trabalhador de entretenimento do que propriamente cultural. E é uma verdade, porque hoje o artista cênico, o músico, o artista plástico, trabalha basicamente no lazer do povo brasileiro. E a cultura em si, a gente pode dizer quase que é uma cultura mais baseada em folclore, etc. Mas o importante todo que nós estamos preocupados é exatamente com o mercado de trabalho para o trabalhador cultural. Então a CNTEC e as federações e os sindicatos respectivos estão interessados e querem trabalhar muito nesse sentido da proteção e principalmente da mantença do mercado de trabalho do músico e dos outros artistas, principalmente os cênicos também. Então a dificuldade e o foco maior que a CNTEC, as federações têm, é em dar estabilidade ao trabalhador cultural. Esse é que interessa para todos nós, e isso é que nós estamos aqui reunidos para debater exatamente o mercado de trabalho para o trabalhador cultural e também para o trabalhador na área de educação, que também faz parte da nossa CNTEC. Estamos muito felizes
em estar aqui, junto com esse grupo imenso que vai fazer parte dessa ENTEC, né? A gente vai encontrar companheiros que a gente não encontra sempre e trocar ideias, isso sem dúvida, e isso só vem a engrandecer, né? A gente quer agradecer todas as pessoas que estão participando desse evento, todas que participaram, colaboraram e participaram na preparação de tudo isso para a gente, que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre o evento. Como presidente da CNTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, eu creio que seria importante iniciar minha fala explicando mais ou menos como é que funciona a pirâmide sindical, onde na base existem os sindicatos, que são aquelas entidades de primeira necessidade que representam diretamente pessoas físicas, os trabalhadores, e que são coordenados geralmente a nível estadual pelas federações. Federação já não atende mais pessoa física, são pessoas jurídicas, os sindicatos. E no topo da pirâmide, a confederação coordenando a atividade das federações. Elas são muito importantes para a CNTEC, as federações, porque são elas que coordenam as atividades sindicais e trazem, por exemplo, para esse quarto ENTEC, mais de 100 sindicatos e 400 pessoas aproximadamente. Com relação ao quarto ENTEC, eu penso comigo que dos 3 anteriores, nenhum foi tão oportuno como esse aí, porque nós estamos vivendo uma transformação diária, horária, cada hora que passa acontece um fato político novo, afetando quase sempre os trabalhadores. É corte disso, é novo imposto, que no fim sempre sobra para o trabalhador. Então, não tinha nada a ver com isso, porque esse ENTEC está programado desde 2 anos atrás, mas coincidiu de estarmos vivendo esse momento político efervescente, né? Então vamos discutir até a exaustão todos os problemas dos trabalhadores e especificamente os dos trabalhadores em educação e cultura. Convido a todos para continuar prestigiando os encontros da Confederação e que prestigiem também o seu sindicato, que é a base de tudo, e as suas federações. E convidamos para o 5º ENTEC, que eu não sei exatamente aonde vai ser, mas provavelmente é algum lugar de fácil acesso para todos e que esse quarto seja realmente um sucesso. Esse quarto ENTEC, eu acho que ele acontece num momento bastante oportuno, onde a questão da educação sofre um revés bastante grande, sofre uma turbulência, eu diria, com as mudanças profundas que eles querem impor na retirada de investimentos importantes. Na questão do pré-sal, que tinham destinado um percentual bastante elevado, bastante grande, e a retirada disso com certeza vai prejudicar todo um processo de educação, né? O quarto ENTEC se reúne nesse momento, considero que seja um grito contra o desmonte que está sendo feito na questão da educação, né? Temos um papel fundamental de nos colocarmos contra todo esse projeto, contra todas essas atividades que são colocadas para a gente, né? Então é muito importante que esse encontro se realize para apontar caminhos, buscar respostas diante de todas essas dificuldades que nos encontramos, dos desafios que são colocados para todos nós aqui, né? Então, diante disso, eu acho que cada um de nós veio aqui para buscar encontrar uma proposta adequada, uma resposta para o que nós estamos vivenciando hoje, diante das dificuldades que nós estamos vivenciando hoje. E espero que a gente possa sair daqui realmente com uma proposta finalizada, com uma proposta adequada e uma proposta que responda
desafios que nós temos em frente. Estamos no sindicalismo há alguns anos. Evidentemente, se olharmos a história do sindicalismo e pensarmos no futuro do sindicalismo brasileiro, a tendência é meio tenebrosa, que desde 88 para cá, há uma confusão muito grande na legislação com relação ao próprio sindicalismo brasileiro. Se nós vivemos realmente o sindicalismo confederativo ou não. Então é uma luta constante das entidades em manter esse princípio do confederalismo na vida sindical brasileira. A respeito do encontro da CNTEC, é muito importante para a categoria, porque aqui se discute os temas mais necessários que tem do momento. E outra coisa, é uma oportunidade de reunirmos os nossos trabalhadores e mostrar a ele as dificuldades que se enfrentam os trabalhadores brasileiros, principalmente numa época como agora que vivemos. Portanto, é muito importante um encontro como esse, que a CNTEC proporciona aos seus representados. A CNTEC está sempre alerta aos acontecimentos a respeito do sindicalismo brasileiro. Fazemos parte do FST em Brasília, há uma reunião constante de todas as confederações brasileiras de trabalhadores discutindo esses problemas hoje do Brasil. Portanto, entendemos ser de fundamental importância esse encontro, que vai ser realizado agora aqui em Foz do Iguaçu. É o 4º encontro dos trabalhadores em educação e cultura do Brasil. Para a FEPAI é motivo de muito, mas muito orgulho participar do 4º ENTEC com a presença de representantes dos seus 22 sindicatos. A FEPAI representa professores auxiliares de administração escolar no estado de São Paulo. A FEPAI orgulha-se do trabalho realizado pela CNTEC porque entende que a CNTEC busca, junto ao Congresso Nacional, junto aos tribunais superiores, a defesa dos interesses das categorias que ela representa. E agora, nesse governo, temos a preocupação da negociação da Previdência Social. Previdência Social que, falida pelo projeto público, acaba acarretando dificuldades muito grandes para a previdência privada. E as mudanças que estão sendo anunciadas mexem com a previdência privada. Lutaremos muito contra essa posição no sentido de defender o interesse dos trabalhadores privados. Outra matéria que o evento vai trazer para o público, para o debate, é a questão do custeio das entidades sindicais. As entidades sindicais, para poder desenvolver o trabalho, a defesa da categoria, a defesa no sentido de melhorias salariais e melhorias de trabalho, ajudam para que tenhamos a facilidade de mobilização, a facilidade de produzir documentos, produzir divulgação daquilo que estamos fazendo. O quanto é importante os trabalhadores se organizarem em federação e em sindicatos, principalmente em sindicatos combativos e federação que buscam sempre o bem-estar do trabalhador e as vantagens de negociação para o trabalhador. É lamentável a gente dizer que em governos passados, agora recente, aqueles que defendiam os trabalhadores criaram uma legislação quase impraticável. Que legislação se trata da qual eu estou falando? Legislação que diz o seguinte: só pode o trabalhador recorrer ao dissídio se porventura houver mútuo acordo, né? Por conta dessa situação, nós estamos com a negociação pendente até a presente data. E ano após ano, após a legislação criada pelo combativo governo que há pouco tempo se extinguiu, nós temos essa dificuldade, porque os trabalhadores ficaram sem a arma jurídica propriamente dita. Não podem recorrer ao tribunal para estabelecer quais das partes têm razão, se é a reivindicação dos trabalhadores ou se é a negativa do patronal em exercer
o direito que o trabalhador tem. Na realidade, essa é a grande dificuldade. Acho eu que essa legislação que se criou, se dizendo mútuo acordo, é na prática uma legislação contrária aos interesses de todo trabalhador brasileiro.